No início do século XX, os primeiros trabalhos a respeito da administração foram desenvolvidos por dois engenheiros. Um era um americano chamado Frederick Taylor, que iniciou a chamada Escola da Administração Científica, e o segundo foi um europeu chamado Henry Fayol, que desenvolveu a teoria clássica. A primeira se preocupava em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho operário, e a segunda era preocupada em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Neste vídeo, iremos estudar e destrinchar as duas vertentes principais da escola clássica, mas antes, iremos visualizar as origens dessa abordagem. A origem dos estudos dessa escola pode ser resumida em dois fatos que vieram em consequência da Revolução Industrial. O primeiro deles foi o crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Isso ocasionou uma grande complexidade na administração da mesma e, dessa forma, era necessária uma abordagem científica mais apurada com condições de planejamento da produção que substituísse a improvisação. O segundo fato foi a necessidade de aumentar a eficiência e competência das organizações, no sentido de se obter o melhor rendimento possível dos recursos devido à imensa concorrência e competição que ocorria entre as empresas da época. Nesse momento, surge a divisão de trabalho: aqueles que pensam, denominados gerentes, e os que executam, os trabalhadores. A primeira vertente que iremos estudar dentro da escola clássica é a administração científica. A abordagem principal da escola da administração científica se baseia na ênfase colocada nas tarefas. Os principais métodos científicos utilizados para resolver os problemas da administração são a observação e a mensuração. Essa escola se preocupava em eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas para a engenharia industrial. O pioneiro no estudo da escola da administração científica, Frederick Taylor, veio de uma família de princípios rígidos e foi educado com forte mentalidade de disciplina, devoção ao trabalho e poupança. Taylor, formado em engenharia, começou a estudar os problemas de produção motivado em buscar uma solução para um problema que envolvia os patrões e operários das indústrias. Os primeiros buscavam ganhar o máximo na hora de fixar o preço de tarefa, enquanto os funcionários reduziam o ritmo de produção para contrabalancear o pagamento por peça determinada pelos patrões. O primeiro período de Taylor corresponde à publicação do seu livro Shop Management, que tratava sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio do estudo de tempos e movimentos. Taylor, em seu trabalho, analisava a tarefa de cada operário, estudando seus processos de trabalho a fim de racionalizá-los e aperfeiçoá-los. Ele verificou que o operário com equipamento disponível produzia muito menos do que era capaz e também concluiu que se o operário mais produtivo recebe a mesma remuneração de um menos produtivo, ele acaba perdendo o interesse na tarefa e não produz de acordo com sua capacidade. Daí, 5 pontos principais podem ser analisados nesse seu primeiro livro sobre tempos e movimentos. Primeiramente, o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir os custos da produção. Em segundo lugar, para o primeiro objetivo ser realizado, a administração deverá aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular processos padronizados em princípios que permitam o controle das operações fabris. Em terceiro, os empregados dessas tarefas devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas e normas que possam ser cumpridas. Em quarto, os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. E, finalmente, a administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. O segundo período de Taylor corresponde à publicação do seu livro The Principles of Scientific Management. Nele,
Ele conclui que a racionalização do trabalho operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para a aplicação de seus princípios sejam coerentes na empresa como um todo. Para Taylor, as indústrias da época padeciam de três males. 1. Vadiagem sistêmica, isso é, os operários reduziam a produção a cerca de um terço da que seria normal para evitar redução das tarifas de salários pela gerência. 2. Desconhecimento da gerência das rotinas de trabalho e tempo necessário para a execução de tarefas. 3. Falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Logo, chegamos à administração como ciência e como os estudos de Taylor a reconheceram assim. Como pioneiro, o mérito de Taylor reside em sua contribuição para encarar sistematicamente o estudo da organização. Basicamente, os elementos da aplicação da administração científica nos padrões de produção são as padronizações das máquinas e ferramentas, métodos e rotinas para a execução de tarefas e prêmios de produção para incentivar a produtividade. O principal objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Assim, deve haver uma identidade de interesses entre empregados e empregadores. Taylor também verificou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Ora, pois como sempre há um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais, esses instrumentos podem ser aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um acurado estudo de tempos e movimentos, ao invés de ficar na responsabilidade de cada operário. Essa substituição dos métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho. A denominada ORT, Organização Racional do Trabalho, se fundamenta em alguns aspectos. 1. Análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos. 2. Estudo da fadiga humana. 3. Divisão do trabalho e especialização do operário. 4. Desenho de cargos e de tarefas. 5. Incentivos salariais e prêmios de produção. 6. Conceito de homo econômicos. 7. Condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto, etc. 8. Padronização de métodos e de máquinas. 9. Supervisão funcional. Agora, iremos destrinchar cada um desses aspectos. A análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos se caracteriza na divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução de cada operação de uma tarefa. Dessa forma, há a eliminação do desperdício do esforço humano e dos movimentos inúteis, racionalização da seleção e dos operários para fazer uma tarefa, facilidade no treinamento dos operários e, consequentemente, a melhoria da eficiência e rendimento dos mesmos, distribuição uniforme do trabalho, definição de normas para a execução do trabalho e estabelecimento de bases de salários equitativos e prêmios de produção. Estudo da fadiga humana. O ser humano se cansa em meio a tantas tarefas que executa na produção e os estudos dos movimentos se baseiam na anatomia e fisiologia humana. Logo, Taylor estuda isso a fim de evitar movimentos inúteis na execução de tarefas e procura que a execução dos movimentos sejam econômicas no ponto de vista fisiológico. Divisão do trabalho e especialização do funcionário. Cada operário se especializa na produção de uma única tarefa e ajusta-se aos padrões descritos e às normas de desempenho definidas pelo método. Desenho de cargos e tarefas. Taylor, como pioneiro, fala sobre desenhar um cargo, isto é, mostrar a maneira pela qual o cargo é criado e projetado e combinado com outros cargos para a execução de uma tarefa. Incentivos salariais e prêmios de produção. O estímulo salarial é baseado na produção de cada operário. Quem produz mais, ganha mais, e quem produz menos, vai ganhar menos. Conceito de homo econômicos. A administração científica se baseia no fato de que todo homem é econômico, isto é, toda pessoa é influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Para Taylor, as pessoas trabalhavam pela necessidade de dinheiro para viver. Condições de trabalho. Verifica-se que a eficiência depende também de um conjunto de condições de trabalho que garantam o bem-estar físico do trabalhador e diminuam a sua fadiga. Padronização. A ORT
Foi além da análise do trabalho em si e se preocupou também com a padronização de métodos e processos de trabalho, com a padronização de instrumentos de trabalho, com o intuito de reduzir a variabilidade no processo produtivo e, daí, eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. Supervisão funcional. Taylor propunha a chamada supervisão funcional, que nada mais é do que a existência de diversos supervisores, cada qual especializado em determinada área e quem tem autoridade funcional sobre os mesmos subordinados. Os princípios da administração científica. A preocupação em maximizar a eficiência dentro das indústrias levou os engenheiros a pensar princípios científicos que pudessem ser utilizados em todas as situações possíveis. Para Taylor, a gerência deveria seguir 4 princípios básicos, a saber: princípio de planejamento, substituir no trabalho o critério individual do operário, a improvisação e a atuação empírica prática, por métodos baseados em procedimentos científicos. Substituir a improvisação pela ciência através do planejamento do método de trabalho. Princípio de preparo. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Preparar máquinas e equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. Princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos e segundo o plano previsto. A gerência deve cooperar com os trabalhadores para que a execução seja a melhor possível. Princípio da execução. Distribuir atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Mas a administração científica não foi feita somente por Taylor, embora ele seja seu maior expoente. Outros autores também contribuíram para esse campo de conhecimento. Os princípios de eficiência de Emerson. Para Harrington Emerson, um engenheiro que simplificou os métodos de trabalho contemporâneo a Taylor, ele popularizou a administração científica e desenvolveu os primeiros trabalhos sobre seleção e treinamento de empregados. Seus princípios de rendimento são os seguintes: 1. Traçar um plano bem definido, de acordo com os objetivos. 2. Estabelecer o predomínio de bom senso. 3. Oferecer orientação e supervisão competentes. 4. Manter disciplina. 5. Impor honestidade nos acordos, ou seja, justiça social no trabalho. 6. Manter registros precisos, imediatos e adequados. 7. Oferecer remuneração proporcional ao trabalho. 8. Fixar normas padronizadas para as condições de trabalho. 9. Fixar normas padronizadas para o trabalho em si. 10. Fixar normas padronizadas para as operações. 11. Estabelecer instruções precisas. 12. Oferecer incentivos ao pessoal. Os princípios básicos de Ford. Precursor da administração científica, Henry Ford iniciou sua vida como mecânico. Entre 1905 e 1910, Ford prometeu a sua grande inovação, a produção em massa. Ford inovou na organização do trabalho com a produção de maior número de produtos acabados, com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. O Fordismo, com sua racionalização da produção, proporcionou a linha de montagem que permite a produção em série. A condição-chave da produção em massa é a simplicidade. 3 aspectos suportam o sistema. 1. A progressão do produto através do processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. 2. O trabalho é entregue ao trabalhador, em vez de deixá-lo com a iniciativa de ir buscá-lo. 3. As operações são analisadas em seus elementos constituintes. Apreciação crítica à administração científica. A obra de Taylor e seguidores é suscetível a críticas, mas isso não diminui o mérito dos pioneiros da nascente teoria da administração. A administração científica dá pouca atenção ao elemento humano, justamente por ser restringida às tarefas e fatores diretamente relacionados com o cargo e a função do operário. Na busca da eficiência, a administração científica acaba buscando a superespecialização do operário por meio de sub- e divisões de todas as operações da indústria. A padronização do funcionário é tão grande que ele se torna incapaz de fazer outra coisa, privando-os da satisfação do trabalho. O homem era visto como empregado individualmente, ignorando que o trabalhador é um ser humano e social. Há também a crítica à ausência de comprovação científica na administração científica.
Como ela foi criada por engenheiros americanos que utilizaram pouquíssima pesquisa e experimentação científica para comprovar suas teses, ela é criticada por ser criada sem comprovação científica dos seus propósitos. A administração científica também é considerada incompleta, parcial e inacabada, por se limitar apenas aos aspectos formais da organização, omitindo a organização informal e os aspectos humanos da organização. A administração científica também fica restrita aos problemas de produção na fábrica, não considerando os demais aspectos da vida da organização como financeiros, comerciais e logísticos. A administração científica se caracteriza por ser prescritiva e normativa, além de ser abordada por um sistema fechado. Essas perspectivas visualizam a organização como ela deve funcionar, ao invés de explicar o seu funcionamento. Além disso, fala que uma organização é fechada, ou seja, não recebe influência do meio que ela está situada. Como visto, a administração científica foi pioneira, pois a partir dela inicia-se os estudos da administração como ciência no começo do século XX. Apesar de algumas controvérsias e limitações sobre essa escola, ela foi o primeiro passo em busca de uma teoria administrativa, um grande avanço pioneiro para a sociedade da época. Enquanto Taylor e outros engenheiros desenvolviam a administração científica nos Estados Unidos, em 1916 surgia na França, espalhando-se rapidamente pela Europa, a teoria clássica da administração. A administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário, já a teoria clássica se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. Na teoria clássica, ao contrário, partia-se do todo organizacional e da estrutura para garantir eficiência todas as partes envolvidas, fossem elas órgãos, como seções, departamentos, etc., ou pessoas, como ocupantes de cargos e executores de tarefas. Apresentada a nós por Henri Fayol, a teoria clássica se salientava que toda empresa apresenta 6 funções, a saber: 1. Funções técnicas relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa. 2. Funções comerciais relacionadas com compra, venda e permutação. 3. Funções financeiras relacionadas com procura e gerência de capitais. 4. Funções de segurança relacionadas com proteção e preservação dos bens das pessoas. 5. Funções contábeis relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. 6. Funções administrativas relacionadas com a integração da cúpula das outras 5 funções. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, pairando sempre acima delas. Fayol define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas envolvem os elementos da administração, isto é, as funções do administrador, a saber: prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação; organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa; comandar, dirigir e orientar o pessoal; coordenar, ligar, unir, harmonizar os atos e esforços coletivos; controlar, verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Esses são os elementos da administração que constituem o chamado processo administrativo. São localizáveis no trabalho do administrador em qualquer nível ou área de atividade da empresa. Em outros termos, tanto o diretor, o gerente, o chefe como o supervisor, cada qual em seu respectivo nível, desempenham atividades de previsão, organização, comando, coordenação e controle, como atividades administrativas essenciais. Princípios gerais da administração para Fayol. Como toda ciência, a administração deve se basear em leis ou em princípios, e para Fayol ela se dividia em 14 princípios gerais. 1. Divisão do trabalho. Consiste na especialização das tarefas das pessoas para aumentar a eficiência. 2. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência.
A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. 3. Disciplina. Depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. 4. Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. 5. Unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. 6. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. 7. Remuneração do pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. 8. Centralização. Refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. 9. Cadeia escalar. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. 10. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. 11. Equidade. Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. 12. Estabilidade do pessoal. A rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, tanto melhor para a empresa. 13. Iniciativa. A capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. 14. Espírito de equipe. A harmonia e a união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Teoria da administração. Os autores clássicos pretendiam criar uma teoria da administração baseada em divisão do trabalho, especialização, coordenação e atividades de linha e de staff. 1. Administração como ciência. O ponto de partida dos autores da teoria clássica era o estudo científico da administração, substituindo o empirismo e a improvisação por técnicas científicas. 2. Teoria da organização. A teoria clássica concebe a organização como se fosse uma estrutura. Essa maneira de conceber a estrutura organizacional é influenciada pelas concepções antigas de organização, como organização militar e eclesiástica, tradicionais, rígidas e hierarquizadas. Para Fayol, a organização abrange o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. A estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de autoridade que interliga as posições da organização e define quem subordina a quem. A cadeia de comando, também denominada cadeia escalar, baseia-se no princípio da unidade de comando, que significa que cada empregado deve se reportar a um só superior. 3. Divisão do trabalho e especialização. A organização se caracteriza por uma divisão do trabalho claramente definida. Essa divisão conduz à especialização e à diferenciação das tarefas, ou seja, à heterogeneidade. A ideia era de que as organizações com maior divisão do trabalho seriam mais eficientes do que aquelas com pouca divisão do trabalho. Para a teoria clássica, a divisão do trabalho pode dar-se em duas direções. A. Vertical. Segundo os níveis de autoridade e responsabilidade definindo os escalões das organizações, que detêm diferentes níveis de autoridade. A autoridade aumenta na medida em que se sobe a hierarquia da organização. B. Horizontal. Segundo os diferentes tipos de atividades da organização, no mesmo nível hierárquico, cada departamento ou seção passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. 4. Coordenação. Fayol incluía a coordenação como um dos elementos da administração, enquanto outros autores clássicos a incluem nos princípios da administração. Para Fayol, a coordenação é a reunião, a unificação e a harmonização de toda atividade e esforço. 5. Conceito de linha e staff. Fayol dava preferência pela organização linear, que constitui um dos tipos mais simples de organização. A organização linear se baseia nos princípios de A. Unidade de comando ou supervisão única. Cada pessoa tem apenas um único e exclusivo chefe. B. Unidade de direção. Todos os planos devem se integrar aos planos maiores que conduzam aos objetivos da organização. C. Centralização da autoridade.
Toda a autoridade máxima de uma organização deve estar concentrada em seu topo. D. Cadeia escalar. A autoridade deve estar disposta em uma hierarquia, isto é, em escalões hierárquicos, de maneira que todo o nível hierárquico esteja subordinado ao nível hierárquico superior, autoridade de comando. E dentro dessa organização linear, os órgãos de linha, ou seja, os órgãos que compõem a organização, seguem rigidamente o princípio escalar, autoridade de comando. Para que os órgãos de linha possam se dedicar exclusivamente às suas atividades especializadas, tornam-se necessários outros órgãos prestadores de serviços especializados estranhos às atividades dos órgãos de linha, denominados staffs. Assim, os órgãos de staff não obedecem ao princípio escalar nem possuem autoridade de comando em relação aos órgãos de linha. Sua autoridade, chamada autoridade de staff, é autoridade de especialista e não autoridade de comando. Outros autores também contribuíram para a formação da escola da teoria clássica administrativa, como, por exemplo, Herrick. Para ele, as funções do administrador são 7, a saber, investigação, previsão, planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Na realidade, ele destrincha a previsão, primeiro elemento de Fayol, em 3 distintos. Existe também a contribuição de Gulick para a teoria clássica. Para ele, a administração se compõe de 7 elementos: planejamento, organização, assessoria, direção, coordenação e orçamento. Gulick enumera planejamento, organização, comando e coordenação mencionados por Fayol. Porém, os elementos assessoria, informação e orçamentos são novos. Apreciação crítica da teoria clássica. Como toda teoria, ela também teve bastante críticas ao longo do seu estudo. Os autores clássicos concebem a organização formal de maneira simples. Nesse sentido, eles são prescritivos e normativos, se guiando por esquemas pré-estabelecidos. Outra crítica é a ausência de trabalhos experimentais para comprovar suas teses. O método utilizado por eles é empírico e concreto, baseado na experiência e, dessa forma, suas afirmações se dissolvem quando postas em análise. Há também um extremo racionalismo e logicismo nas proposições dos autores clássicos. Há crítica também em cima da teoria da máquina, pois essa considera que a organização simplesmente sobrevive pelo comportamento mecânico de uma máquina. Há também a abordagem incompleta da organização, não se levando em conta as interações entre pessoas e grupos informais que existem ali dentro. A abordagem clássica da administração, embora separada por duas vertentes, foi o primeiro momento de realmente se pensar na construção de uma teoria administrativa. Embora tenham ocorrido bastante críticas a essas teorias, deve-se observar que houve bastante evolução nessa área. Essas teorias não devem ser deixadas de lado pelo fato de serem pioneiras em pensar a administração como ciência.